Se você acha que o Alex Poatan é um cara que só bate forte e tem um bom cruzado de esquerda, recomendo que assista esse vídeo até o final, pois nesse vídeo eu vou citar 3 pontos fortes do jogo do Poatan que algumas pessoas não conhecem. E também eu gostaria de fazer um trato com você. Caso eu cite algo que você nunca tinha reparado antes, deixe o seu like. Então é isso, chama pro vídeo, bora. Primeiro ponto, QI de luta. Por mais que não pareça, o Poatan é um cara muito inteligente quando o assunto é luta. Ele não é um cara que fala tanto ou que se expressa tanto publicamente, e muitas das pessoas têm uma visão errada sobre ele. Acham que ele é apenas um cara muito bruto, com muita força, e que não usa muita técnica e estratégia em suas lutas. Mas nesse vídeo eu irei te apresentar algumas falas do Poatan que demonstram sim muito conhecimento de luta. Vocês lembram da primeira luta do MMA do Poatan contra o Adesanya? A luta estava pau a pau até chegar no terceiro round e o Poatan tomar uma queda do Adesanya. Depois dessa queda, o Poatan perdeu o terceiro round e o quarto round, praticamente entregando a luta para o Adesanya para que ele ganhasse nos pontos. Mas olhem a explicação a seguir do porquê o Alex Poatan não tentou ganhar nem o terceiro e nem o quarto round. Energia. Não, eu ia cansar junto com ele, ia chegar no quinto round morto. Ele ia ganhar a luta por pontos, entendeu? Então eu fiz ele se desgastar ali e tal. Quando foi no quarto round, eu falei, agora é a hora de descansar. Não vou deixar ele me colocar pra baixo, não vou ficar me enclixando e vou ficar o tempo todo me defendendo. Foi o que eu fiz ali no quarto round. E aí no quinto round eu falei, pô... Ou seja, na primeira disputa de cinturão do cara, lutando contra um cara que na época estava invicto na categoria, 12 vitórias seguidas, segundo do ranking do peso por peso, no maior palco que tem, que é o Madison Square Garden, ele ainda foi capaz de ter essa frieza analítica de entregar alguns rounds, sabendo que no quinto ele iria nocautear. Como você vai me dizer que esse cara não é inteligente? Tudo bem, algumas pessoas podem argumentar que ele está falando isso aí pós-luta, ou seja, foi uma análise que ele pode ter feito em casa, e não exatamente no momento da luta. Então vou citar outro exemplo aqui, onde ele comenta antes da luta ocorrer, numa entrevista para o Alex Volkanov e o Dan Hooker. Olhem o que ele fala sobre o Khalil Rountree. And I'm also interested to know, how do you think Khalil would fare, let's say in Glory? You're a double champ in Glory. Do you think he'd fare well? Do you think he would be ranked or could be a champion in pure kickboxing? Bom, eu acho que ele é um cara, assim, agressivo, né? Um cara rápido, né? Pô, ele tá vindo aí de várias vitórias, né? E, cara, eu acho que no Glory, pô, ele poderia se dar bem também, né? Um cara forte, como eu falei, um cara rápido, né? Mas eu acho que só o probleminha que ele iria ter é o lance de cansar muito, né? Que no Glory, se você assistir o Glory, você vai ver que é porradaria mesmo, pô, não para. Eu acho que nessa parte aí ele não seria muito bem. Entenderam agora porque a luta demorou 4 rounds? O Poatan desde o início poderia ter pressionado o Khalil e tentado o nocaute, mas não tinha motivos para fazer isso. Primeiro, que o Khalil tem 4 nocaute de 7 no primeiro round, ou seja, ele é um lutador que luta muito bem nos rounds iniciais. Segundo ponto, ele nunca tinha feito 5 rounds na vida dele. Então para que a pressa? Bora explorar a inexperiência dele ao nosso favor. E o terceiro ponto é que a luta era em um lugar que tinha altitude, Salt Lake City. Então isso comprova sim, galera, que o Poatan tem muita inteligência de luta. Mesmo dele sabendo que o Khalil é um lutador inferior a ele, ele não desmereceu em nenhum momento e lutou por trás da estratégia. Segundo ponto, a guarda. Sim, galera, o Poatan usa a guarda baixa. E isso para muitos é um problema. Mas e se eu te falar que esse conceito da guarda alta ser certa e a guarda baixa ser errada é um conceito ultrapassado? O conceito de guarda alta vem do boxe, porque lá sim, com a luva maior, você tem uma proteção muito melhor quando você gruda a luva na cara. Mas no MMA a luva é muito fina, isso não te protege tanto. Além do mais, essa dica de deixar a guarda alta é dada principalmente para lutadores iniciantes e não os mais experientes. Quando você vai ficando mais experiente, você entende que existem 3 conceitos que te defendem na luta, sendo o primeiro o controle de distância. Você saber quando o oponente tem alcance para te atingir e quando você tem alcance para atingir seu oponente. Esse é o principal indicador se o lutador tem uma boa defesa ou não. O segundo ponto é o movimento de cabeça, porque pensa o seguinte, independente se tua mão está alta ou não, se você movimentar a cabeça durante o golpe do adversário, você não receberá
dano nenhum. Mas com certeza esse movimento exige muita prática e são poucos que conseguem masterizar. Já o terceiro ponto, sim, é a guarda alta. Você deixando a guarda alta já te ajuda bastante a bloquear o golpe do adversário, porque sua mão já vai estar muito próxima ao rosto. Mas por que o Poatan não deixa a mão próxima ao rosto? Porque, como eu disse anteriormente, o principal é o controle de distância. Isso ele faz muito bem nas lutas dele. E além disso, ele também já tem um ótimo movimento de cabeça. Então, inteligentemente, ele deixa a guarda baixa para criar outras possibilidades para o jogo dele. Olhem nesse vídeo como ele está com a guarda baixa e o adversário vai encher em cima dele. Só que eles não esperam por isso, tá vendo? Quando o Poatan fica com a guarda baixa, os oponentes automaticamente, muitas das vezes, pensam que ele está desprotegido e acabam indo atacar ele. Mas na cabeça do Poatan, isso é tudo uma armadilha. Ele vai te atrair para perto, provavelmente ele vai fazer um movimento de cabeça para sair do teu golpe, e por conta da mão dele estar tão lá embaixo, muitas das vezes o oponente nem vê a mão dele subindo e vindo de encontro. Entenderam? Porque isso é um ponto forte do jogo dele. Se ele deixasse a mão dele muito lá em cima, muito provavelmente ele não teria essa malemolência de conseguir fazer as esquivas e contra-golpear o adversário. E além disso, pensem sobre isso. Se a sua mão está muito lá em cima, o deslocamento que ela tem que fazer é menor para atingir o seu adversário. Ou seja, seria um golpe mais rápido, verdade. Mas ao mesmo tempo também seria um golpe mais previsível e menos potente. Porém, quando a tua mão vem lá de baixo, ele é um golpe muito mais surpreendente e muito mais potente, apesar de ser mais demorado. Então parem de ir no perfil pessoal dele do Instagram e ficar pedindo que ele levante a mão durante a luta, porque isso não o ajudaria, muito pelo contrário, atrapalharia. Terceiro ponto, movimentação. Sim, galera, o Poatan é um cara que se movimenta muito bem, mas eu não digo apenas no footwork. Ele é um cara que tem muito movimento, que é muito simples, mas muito eficiente. Vamos pensar no low kick que ele dá. É um movimento que você não se expõe tanto, você não coloca tanto esforço, mas ainda assim traz muito resultado. E se você pensar bem, isso é a definição do Poatan. Um lutador que usa golpes simples, mas que dão muito resultado. Ele é um cara tão simples na movimentação, no jeito de bater, que algumas pessoas até pensam que ele é um cara engessado, que não se movimenta bem, que é lento, mas nada disso é verdade. Esse chute parece ser lento para vocês? E essa joelhada parece ser lenta? Eu não tô vendo nada de lento aqui. Falando do footwork dele, se liguem nessa. O Strickland é um adversário que sempre coloca o adversário para correr. Ele é um cara que vem marchando para frente, utilizando o jab e o frontal na barriga, fazendo com que o adversário ande para trás. Eu vou citar 3 caras recentemente que lutaram com ele e eu quero que vocês percebam a diferença. O primeiro vai ser o Adesanya. Olhem como o Adesanya responde à pressão que o Strickland bota. Vocês conseguem perceber que ele não anda para frente em quase nenhum momento dessa luta. A maior parte do tempo ele vai estar lutando com as costas na grade. E muitas pessoas falam que o Adesanya é um exemplo de movimentação, porque ele é um cara muito descolado, que dança, então ele acaba passando essa impressão. Agora eu vou mostrar outro lutador. Esse é o lutador brasileiro Paulo Costa, também conhecido como Borrachinha. Olha como é que ele lida com a pressão do Strickland. Tu percebe que ele vai menos para trás com o Adesanya, ou pelo menos não chega a atingir a grade igual o Adesanya estava atingindo. Mas ao mesmo tempo, você percebe que ele está usando muito mais energia para se manter no centro do octagon. Agora, olha o Poatan lidando com a pressão do Strickland. Você consegue perceber um movimento muito mais sutil do que o Paulo Costa, porém bem mais eficiente. Ele consegue circular e se manter no centro, sem tomar pressão e sem precisar ficar no soco a todo momento. É sobre isso que eu estou falando quando eu cito a movimentação do Poatan como um ponto forte. Ele é um cara que faz esses movimentos igual a esse aí mesmo. Simples, porém eficiente. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Eu gostaria de falar muito outros pontos, porém eu tive que me limitar para que o vídeo não fique muito longo, mas espero que eu tenha conseguido contribuir para algum tipo de conhecimento que você não tinha sobre o Alex Poatan. Então é isso, galera. Gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreve também e principalmente deixa um comentário. Nem que seja para criticar, mas comente, porque isso vai me ajudar a entender o que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de ruim. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!